Papo de Lojista da Abrarte, Associação Brasileira dos Revendedores de Tinta. Começamos mais uma gravação, mais um programa e esse aqui tem tudo para ser muito especial. Antes de mais nada, eu preciso pedir para vocês. Se inscreve no canal, dá aquela curtida. Tem um cara, Rodrigão, antes de falar, de chamar formalmente, tem um cara que fala que deixa o seu like consignado. Se você não gostar do conteúdo, no final você tira. Então deixa seu like consignado aqui, porque você vai gostar e não vai tirar, tenho certeza. E também procure a gente nas outras redes sociais, @AbratteTintas, no Instagram. Abrarte no LinkedIn e no Facebook. E no Facebook. Lógico que vocês já estão vendo ele aqui, meu parceiro de podcast, Rodrigo Zevzikovas. Entrevista especial hoje em Salvador. Total. Com a gente, um convidado para lá de especial. Meu antecessor aqui nessa mesa, hein? Recomeçou esse projeto com a gente. Renato Sá, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, Salvador. Obrigado, Rodrigo. Estou aqui do outro lado da mesa agora. Muito feliz com o podcast, né, que vocês estão levando aí para a nossa associação, para os lojistas. E honrado aqui de estar com vocês. Espero poder ajudar aí e falar bastante sobre tinta hoje. Bora lá. A gente sempre começa do mesmo jeito. Eu não vou deixar você escapar, se bem que é uma história muito conhecida. Mas eu queria que você falasse para a gente, né, para todo mundo que está assistindo aqui, quem é o Renato Sá, como é que ele começou nessa história maluca de tintas e vamos lá. Cara, o Renato Sá é um cara normal, um pouco grande. Na verdade, eu brinco que eu provavelmente devo ter nascido dentro de uma loja de tinta, né? A empresa da família, em 1974, foi fundada, eu nasci em 74, então 10 anos depois, provavelmente eu visitei aí dentro da barriga da minha mãe. Nossa. E depois que eu nasci. Mas eu sou um apaixonado por tinta, né? Vejo você falar, né, que você também é apaixonado por tinta. É difícil, né, entrar nesse ramo e não se apaixonar. De fato. Mas eu sou um cara apaixonado pelo nosso ramo, pelo nosso mercado. Comecei oficialmente há 35 anos atrás, 34, 35 anos atrás. Acho que próximo de você, né, Salvador? Eu tô fazendo 39 esse ano. Então sou quase da mesma geração de tinta. Vimos muita coisa juntos ali, testemunhamos muita coisa. Pô, cara, e tem uma jornada incrível, né, dentro de uma empresa familiar, na Tintas MC, que sempre foi uma empresa referência. Então, quando eu entrei, já era uma grande empresa. Eu lembro que talvez tinha quando eu entrei, acho que umas 18 lojas, 19 lojas. Então, já era uma empresa diferente, né, com cultura bem formada, e tive a oportunidade de começar aonde eu realmente devia ter começado, né, no balcão. Foi mesmo? Carregando lata, numa filial. De vez em quando derrubo umas latas. Derrubei ontem, cara, que coisa linda. Saudosismo total, eu me diverti pra caramba. Eu dei muita risada. E, pô, tive uma jornada bonita, muito voltada sempre à área de vendas, marketing, gente, que é onde eu gosto, né? Não me coloca para fazer financeiro, administrativo, que vai dar ruim. Tive a oportunidade de crescer bastante dentro da empresa, de fazer bastante coisas até os meus 31 anos. Com 31, eu resolvi sair, minha carreira quase que solo, porque fiz 2 sócios, né? Fui para um lado de distribuição, que é um outro lado fantástico, acho que é um lado que complementa muito o nosso negócio aqui do mercado de tintas. 10 anos depois volto para a MC, né, e estou voltando com uma jornada nova aí, com bastante coisa, bastante novidades aí. E Renatão, eu imagino que todo mundo que nasce numa empresa parece ser o caminho natural, mas muitos sucessores preferem não seguir, não trilhar esse caminho. Quando você decidiu, falou, não, é isso que eu quero fazer, esse caminho que eu vou seguir, e como você se preparou fora do trabalho, fora da loja, academicamente, para tocar esse negócio? Cara, eu vou confessar para você que eu não queria trabalhar em loja de tinta. Pô, que surpresa. Então, eu sempre fui atleta, né, e nadava, depois jogava vôlei, então eu sempre tive, né, como jovem, né, aquela vontade de ir para um outro caminho. Então eu sempre pensei que eu fosse trilhar uma carreira para os esportes, né? Não profissionalmente, porque o Salvador já foi jogador de vôlei, eu acho que ele sabe o que eu vou falar. A gente sabe onde a gente está na hierarquia, né? Então eu nunca fui um grande jogador, eu era um jogador mediano. A minha última jornada foi no vôlei, e você fala, putz,
daqui para frente é Vai, mais complicado, né? Então, quando criança e quando bem adolescente, eu não tinha essa percepção de falar, não, eu quero seguir essa carreira. Eu acho que foi quase casualmente, assim, eu queria arrumar um emprego, porque eu tinha 16 anos e não gostava de pedir dinheiro, enfim, e pedi emprego pro seu Amilcar, Salvador conhece, um cara extremamente rígido. Pô, a história é muito engraçada, posso contar aqui, não? Claro, Claro. deve. Pô, a história é muito boa, porque eu cheguei num dia para ele e falei que queria trabalhar, né? E aí ele falou, porra, e aí? Mas você tem carteira de trabalho e tudo? Não sabia nem o que era isso, né? E aí fui. Eu vejo ele falar essas coisas. Ele falou, cara, sem carteira de trabalho você não trabalha em lugar nenhum. Aí fui lá, né? Tinha um amigo meu, um primo meu, office boy, fomos pro centro e fomos lá tirar carteira de trabalho. Cheguei todo contentão, botei carteira um dia na mesa, falei, já tenho carteira de trabalho. Ele pegou, olhou, falou, vou ver se tem vaga para você lá dentro. E obviamente eu entendi o porquê, né? Porque eu era o primeiro da segunda geração a entrar, então acho que ele precisava conversar com os irmãos, enfim. E passou um dia, ele voltou, e eu lembro que era uma quinta-feira, não, era uma quinta-feira, minto, era uma quarta-feira, quinta era um feriado, e sexta era aquela emendada, né? Para quem estudava, então, eu só estudava emendada. Chegou na quarta noite, ele falou, ó, você vai começar na loja tal, comecei na loja 17 do grupo, na Maracatins. Vai começar na loja tal, e não sei o que, tal, vai ser assim, assim, assado, você vai começar no balcão, blá. Você começa na sexta-feira. Eu falei, porra, mas na sexta-feira? Por que eu não posso começar na segunda? Ele pegou a carteira, jogou pra mim e falou assim, você não vai mais trabalhar comigo, não. E aí depois eu tive que dar aquela cavalo de pau, mas sexta-feira eu tava Você lá. tava lá. Ah, que barato. O Amilcar, eu tive o privilégio de trabalhar na MC, eu não escondo, muito pelo contrário, eu propago isso, né? Porque foi uma baita de uma escola. E você tá do lado do Amilcar, ele tem frases, né? Uma das frases tá ligada ao esporte que eu lembrei, né? Eu joguei vôlei, eu não tenho a tua estatura, né? Então era um esforço maior, né? Então quando perguntavam pra mim, você joga do quê? Aí eu lembrei do Amilcar, de teimoso. Eu era levantador, cara. Dessa- 1,93m e eu era caramba. levantador. Ah, super versátil, né? Então eu devia ser ruim pra cacete, né? Eu devia aproveitar a Sei, minha altura só, né? Legal. Ô, Renato, eu vejo assim, me desapegando dessa coisa, dessa conexão que eu tenho com a MC, porque eu tenho desde a indústria, né? Aham. A primeira vez que eu sentei numa mesa para atender cliente, cara, eu já contei essa história várias vezes. Não tinha essa estrutura de TI que a gente, aliás, não tinha estrutura nenhuma de TI, né? Aham. Então eu lembro que era uma pasta catálogo e tinha os 10 clientes mais importantes de São Paulo capital e eu atendia, fazia o back office para vendedor e para clientes tal de São Paulo capital e tinha uma relação lá e tinha um nome, eu lembro o código 011-02870, código do cliente. Tava lá com aquele marcador amarelo, né? Além da relação comercial com aquela indústria, que era a antiga Polidura, hoje é a Axalta, Aham. tinha uma relação de muita amizade com os 3 fundadores, o Amilcar inclusive. E, cara, ficaram meia hora me dando recomendações, né, cara? Meia hora. Aí tocou o telefone, adivinha quem era? O Armando. Nossa. Cara, O Armando era uma infartou. figuraça, Era né? figuraça. Ele já sabia meu nome, não falou bom dia, já foi despejando. Eu falei, mano, eu quase morri do coração, a primeira. Então é muito legal essa relação, nutrir essa relação para mim é muito bacana. Mas assim, se desvinculando da relação emocional, de amizade, eu vejo a MC como uma escola, na prática, sem nenhum tipo de Aham, bajulação, por uma claro. razão muito específica. O Grupo Aliar, hoje, ele contempla quase todas as facetas do negócio tintas no varejo, né? Tem a distribuição, tem as lojas próprias, Aqui, franquias. Como é que é administrar tudo isso, cara? cara, é assim, não é fácil, né? Acho que são vertentes diferentes. As coisas também foram acontecendo, né? Então, a MC acho que sempre foi uma empresa, Salvador, assim, muito organizada, né? Sempre ela e a gente vê muito isso por fotos, né? Eu acho que os 3 irmãos, eu acho que eu falo com todas as letras que o mais difícil foi o que os 3 fizeram. A gente pode dobrar, triplicar, quadriplicar a empresa, mas você sair do zero
E chegar no nível que eles chegaram, eu acho que esse para mim é o grande mérito da empresa. Eu acho que o resto agora é a gente, né, fazer acontecer, botar o trem no trilho, acelerar em alguns momentos, enfim. Então, eu nasci dentro de uma empresa muito bem organizada. Eu acho que os três tinham funções bem detalhadas e bem organizadas, né? Você tinha aí o Armando, que você citou, que era um cara que trabalhava pra caramba, um cara que entendia. Cara, se você quisesse achar um produto, o Armando sabia onde estava, onde tinha. Então, um cara de compras, então um cara que vivia aquilo numa intensidade muito grande. O Amilcar, um cara muito mais relacional, Total. né? Então, assim, um cara que tinha uma relação com a indústria fora do comum, com clientes, né? Eu lembro, pequenininho, visitando a oficina. Ele chegava nas oficinas, o Amilcar era o cara do automotivo. A MC, por muito tempo, foi muito forte automotivo, hoje ela é imobiliária. E o Manuel é um cara muito de visão, né? O cara... demorei muito para entender quem era o Manuel nesse ecossistema, né? Mas um cara que sempre apostou muito, sempre enxergava um pouquinho mais além e tal. E acho que os três tinham um tripé assim incrível. Tive a oportunidade de sair, Salvador, e eu acho que sem querer, eu acho que às vezes está dentro, né, de alguma coisa plantada. Eu também tive 2 sócios. E eu falo que o sucesso da minha empresa não é do Renato. E não é individualmente de cada um dos sócios. Acho que são dos 3 se completando, né? E eu falo muito isso, até o Rodrigo falou de sucessão, vou voltar um pouco nesse tema, porque eu acho que importante. Tem coisa legal para eu falar. Mas muita gente tem medo de sociedade, Sim. né? E se você não escolher bem os seus sócios, tem que ter medo mesmo, porque aí você pode ter problema, né? Mas quando você escolhe sócios onde você tem complementariedade, e eu tive essa oportunidade, né? Isso tem tudo para dar certo. E foi o que aconteceu dentro do nosso negócio. Fiquei 10 anos fora, né? Você falou, e eu tenho essa frase, Salvador, assim, muito, muito aguçada dentro, né, da minha história, né? A Tintas MC foi uma grande escola para mim. E eu brinco que a Premium foi a minha faculdade. Tá. Né? Eu consegui ter uma oportunidade e isso não foi planejado. Eu saí de fato da Tintas MC, eu brinco que eu rompi a ponte e fui trilhar meu caminho sozinho, empreender, porque alguma coisa me aguçava, querer empreender, e fui para um caminho diferente, que era a distribuição. E eu digo que foi uma faculdade porque eu tive que largar a escola. Eu tive que largar o texto pronto, eu tive que largar a organização, e ali, puta, agora é você com você mesmo, né? Então, putz, foi uma jornada incrível, porque eu fui aprender coisa que eu não ia aprender se eu tivesse ficado lá. Eu fui para departamentos que eu nunca tinha ido, fui para fazer compra, eu fui para entender, às vezes, logística. Então, você acaba entendendo um universo muito maior, né? Mesmo cada sócio também tendo seu papel muito bem delimitado, mas quando você está montando um negócio, cara... Cada um faz tudo. Cara, você tem que fazer tudo. E a gente montou a empresa, cara, sem dinheiro, assim. A gente tinha know-how, a gente tinha, né, respaldo, muita vontade, mas foi um processo muito incrível. Então a gente teve que dar muitos passos para trás, né, para poder fazer o negócio acontecer. E aí quando eu consigo, né, quando a gente se estabelece e fiquei 10 anos fora, assim, cravado. Eu saí em setembro de 2005 e voltei em setembro de 2015. Então, assim, foi uma jornada muito grande. Eu tive uma possibilidade única de enxergar a Tintas MC por fora. Que é uma oportunidade que quase nenhuma pessoa vai ter dentro do seu próprio negócio. Como eu saí e fui para um lugar onde a distribuição ela é obrigada a ter um olhar muito mais macro do negócio do que o varejo, ela olha tudo. Sim. Ela atende daquele cara que é o pai, a mãe e o filho, e eles sobrevivem daquele negócio, ao home center local, que às vezes é muito maior do que um lojista de tinta, né? A distribuição, para quem não sabe, ela é uma segmentação dentro do nosso mercado, onde ela atende pequeno e médio varejo. Então, assim, é uma amplitude muito grande. A Premium atende por mês mais de 3.500 clientes. Assim, é um universo fora do comum. Então, você aprende muita coisa ali.
quando eu volto com uma visão completamente diferente. Eu volto um Renato diferente, eu volto um Renato mais maduro, né? Saio com 31, volto com 41, né? E uma oportunidade muito grande. E eu acho que, pegando a tua pergunta, é fácil? Não é fácil, né? Quando você quer crescer, quando você quer fazer algumas coisas, nada é fácil. A gente vive um momento do nosso setor agora que tem muito segunda geração, né? Nós somos um setor novo, então, assim, são poucos lugares que têm terceira geração. Alguns já têm. No nosso caso, a gente já sente até que já tem uma terceira geração. Não filhos meus, mas filhos de outros sócios, enfim. Preparação para tal, a gente começa a vislumbrar. E a perpetuidade do negócio, ela é cara, ela exige investimento, ela exige tempo, ela é sofrida, tem muito erro na história, enfim. Então não é fácil, né? Mas quando você consegue entender que se você investir, se você contratar bem, se você tem bons sócios, né? Isso se torna algo mais leve, né? Porque a vida do empreendedor, ela é meio solitária. Então a sociedade também tira um pouco essa solidão, né? Eu falo assim, um dia me perguntaram, Salvador, assim, qual que é a minha maior habilidade? Legal. Eu acho que é conectar gente, conectar pessoas. E eu adoro estar na mesa com gente melhor que eu. Me sinto bem. Eu adoro ter executivo melhor que eu. Eu adoro ter sócios melhores que eu. Então, tem gente que não gosta. Eu acho que isso é muito produtivo, porque eu cresço assim. Então, assim, eu tenho sócios melhores que eu nas suas devidas posições, né? Talvez eu tenha meu valor em outra posição. Então, quando você senta com gente boa dentro da mesa, quando você se aproxima, aí as coisas ficam mais simples. Mas a gente trouxe uma complexidade muito grande para o negócio, né? Não só para o nosso negócio, mas para os fornecedores. Sim. Você imagine que a gente sai de 2017 para 2018 com 42 lojas, que já era grande, né? E estamos chegando agora, 7, 8 anos depois, para 250. A gente estava praticamente em São Paulo, ABC e Litoral. Hoje nós estamos em 14 estados. Então você imagina o nível de complexidade que a gente também trouxe para a indústria. Sim, claro. Sistema de atendimento. Então são coisas que a gente vem evoluindo, mas que vai fazer o nosso mercado evoluir. Eu tenho certeza que o sistema de franchise, por exemplo, é algo que fez o nosso mercado evoluir, né? Pô, isso é uma gratidão muito grande. E você vê a indústria evoluindo, você vê nós evoluindo, e você vê o ecossistema, mesmo quem não está no franchise, você vê muitas revendas que saíram de 10 lojas e começaram a falar, opa. Sim. Então, esse movimento, eu acho que gera movimentos bons. Eu vejo o nosso mercado evoluindo bastante. Mas não é fácil. Se tem um reflexo que a gente pode considerar, o indicador. É um indicador. Ano passado, o volume de tintas produzido e vendido no Brasil cresceu 6%. Então, talvez seja um reflexo. E se 70% desse número está na tinta imobiliária e 80% desse número está na revenda, então quer dizer, é um motor. Uhum. E tá evoluindo, né? Mas você... desculpa te cortar, Salvador. E só para não perder a pergunta do Rodrigo, fala de sucessão, que eu acho que ela é muito importante. Eu acho que um dos processos mais importantes do nosso mercado é a sucessão. E é um processo que tem que ser muito bem construído, porque ele não pode ser imposto. Ele não pode, né, você exigir do seu filho que ele se torne um vendedor de tinta. E o contrário é a mesma coisa. O pai também não pode ser um pai displicente e botar um filho que não esteja o mínimo preparado para assumir um negócio. Então, cara, é uma análise muito interessante, né? Eu conheço vários lojistas bons e que os filhos não quiseram ir para o mercado, lojistas de tinta. Mas são bons médicos, bons advogados. Sim. O cara andou para trás, andou para frente, não interessa. O cara andou no ritmo que ele quis andar na vida dele. Então, assim, eu falo muito sobre governança, eu gosto muito de falar sobre sucessão, gosto muito de participar de eventos de sucessão. Acho que nosso ramo tem 2 eventos que a gente tem que destacar, né? Você tem o Elo do Futuro, que a Souvenir faz, que é incrível. E a Atlas está fazendo agora. Cara, o evento da Atlas é fora do comum. Falando sempre sucessão, horas levando uma geração, hora levando os outros. E é importante, porque assim,
a gente precisa se preocupar com isso, né? Porque senão o mercado vai ser, obviamente, absorvido por quem está se preocupando e por quem não está se preocupando. Então, essa é uma visão que o mercado tem que ter. Ele deu um gancho para mim. Nós vamos estar divulgando esse vídeo, ele vai estar sendo mostrado em abril. Sim. Em abril tem um negócio interessante para nós. Ele falou de um programa de sucessão, vai estar lá? Número 100? A matéria? Da Atlas? Vai, sim. Então, Já tá nós lá. estamos falando em código aqui, eu vou explicar para não ficar bem claro. Já tá lá. Em abril sai a 100ª edição da revista da Abrarte. Sim. Uma edição festiva que a gente está fazendo com muito zelo. E não por acaso, você mencionou esse evento e a gente vai fazer uma matéria sobre esse evento. Mas assim, a amplitude... Pedido da Valquíria, né, a que pedido ela da nossa participou presidente e gostou Valquíria, muito, né? exatamente, ela participou. Não, é um evento assim altíssimo nível. E sabe uma coisa? E aí você vai num evento desses, Salvador, e eu sou um cara que gosto muito de observar, eu faço muita relação, aproveito muito um evento, presto atenção, obviamente, me divirto quando tem que se divertir, mas é um evento feito 100% pelas pessoas da Atlas. Eles não contratam agência, eles não sei o quê. Cara, isso é uma lição de cultura. Total. Que, porra, é incrível, cara. Então, assim, sucessão é algo que a gente precisa falar mais, assim. É algo que eu gosto de falar. E a gente passou, na Tintas MC, um grande problema de governança, né? E eu falo que essa história, ela vai ser repetida por quase todas as empresas familiares, porque as pessoas são diferentes, né? Os irmãos se dão bem, mas depois tem 10 primos. Não, mas os primos se dão bem, depois tem 50 não sei quem. É então, verdade. assim, é um caminho que mostra que as empresas não duram até a terceira geração. Isso precisa ser olhado. Isso precisa ser olhado, eu falo muito, né? Qual é o momento de se falar de sucessão, de governança, de acordo de sócio? Agora. Né? Então, para quem está vendo aí, lojistas, pare agora o que você está fazendo e pensa. Né? E pensa nisso. Né? E pensa e faz agora. Porque, assim, no momento que tem dois sócios brigando, é o bom momento para se fazer? Não. Esse claro acabou. É o pior momento. Você falou, Salvador, que essa entrevista ia durar 3 horas e deve durar mesmo. Cada hora que ele vai falando, você pensa numa pergunta e ele acabou respondendo. Eu ia perguntar sobre a sociedade, mas eu acho que sua resposta já matou a pau. É um pouquinho de ter humildade, de saber onde você precisa, que ajuda você precisa e você vai buscar no seu sócio, né? Até onde você vai, as suas limitações e você busca neles, né? Eu acho que é um pouco disso, o lance da sociedade, né? Cara, a Prêmio é uma empresa incrível. Com cultura, com história, nasceu do jeito que tinha que nascer. E óbvio que quem me conhece, e talvez eu sou mais conhecido que os meus sócios, talvez entendam que, a Premium talvez deu certo porque o Renato era da MC, enfim e tal. As pessoas não vê os tombos, né? As pessoas acham, porque tal, e beleza. E assim, não é claramente isso daí. O primeiro louco a comprar minha ideia foi o Luciano, né? Precisamos trazer ele aqui. Mas aí o podcast é 4 horas. Cuidado com a mesa que ele bate na mesa. Italianão, né? Italianão, e gosta de uma resenha. Mas, o Luciano foi um cara que trabalhou comigo, né, com nós na MC há muito tempo, tinha saído para uma jornada. E, quando eu convidei ele aceitou na hora, a história também é incrível. E depois o Alexandre Rotti, que é um cara que veio da indústria. Então, a gente acabou unindo. E aí você vê, né? A distribuição, ela tem mais a ver com a indústria do que com o varejo. Mas tinha um cara que entendia pra caramba de varejo, que é o cliente final. Sim. Um cara que entendia da indústria e o cara que fazia o meio de campo. Eu falo com todas as letras. Se a gente tivesse uma peça a menos dos três... O negócio ia dar certo? Ia. Talvez na velocidade, na velocidade e no tamanho que se tornou? Não. Então, isso é importante, né? Então, tem o sonho grande, não sei o quê. Cara, sonhar dá o mesmo trabalho, pequeno ou grande. Então, exatamente. E para fazer coisa grande, é muito difícil fazer sozinho. E eu conheço um monte de gente e eu não acho que tá errado. Cada um tem o seu pensamento. Tem cara, não, eu prefiro continuar desse jeito, mas não quero encheção de saco, não quero dividir com ninguém, e tá tudo certo. Né? Mas provavelmente vai ter uma limitação, porque quando você consegue dividir, né? Obviamente eu não tenho todas as qualidades
para ser um grande empreendedor? Não tem, é impossível você ter todas as qualidades, cara. Você é bom. Então, eu tive a oportunidade de ter no sócio de focar onde? Onde eu sou bom, onde eu sei fazer. E aí não gasto energia onde eu precisava fazer. É uma Acho que é um pouco- autoanálise muito interessante, né? Mas outra coisa que você falou, que eu acho que mudou, movimentou muito o mercado de tinta, principalmente o varejo, foram as franquias. Eu considero a MC a loja precursora nisso. Como surgiu essa ideia e o que você acha que revolucionou agora, depois de faz 5, 6 anos que vocês lançaram o projeto? Nós lançamos há 8 anos praticamente. Nós somos a primeira loja de tinta especializada com franquia. E é muito interessante, assim, era um sonho do Manuel, o falecido Manuel. A gente já tinha contratado uma consultoria, pouca gente sabe, a gente já tinha contratado uma consultoria há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. O Luciano, a história é muito louca, né, cara? A história vai conectando gente. O Luciano foi contratado para a MC para isso, ele era um administrativo financeiro que veio do mundo de franchise. Estou falando isso há mais de 20 anos atrás. E só que naquele momento o nosso mercado não estava propício para franquia, né? E por N motivos. E a nossa empresa também não estava preparada para ser um franqueador, porque não é fácil ser um franqueador. Né? Eu percebo que tem muita gente que simplifica. Isso não é assim. Assim, a responsabilidade, Salvador, é algo muito grande. Né? Você tem leis, você tem, cara, é um negócio que se você não tem uma empresa pronta, com bons processos, enfim, puta, e o pessoal acha que assim, não, amanhã eu tenho 5, 10, 20 franqueados e já vou sair ganhando dinheiro. Esses caras vão fazer coisa errada, porque dá trabalho, tem que investir no começo e vai ganhar dinheiro bem depois, né? Mas é complicado, porque você tem que investir em gente, enfim. Então, assim, nós somos os primeiros. E aí a gente voltou, quando eu saio da Prêmio, tive um olhar diferente. Eu falei, o mercado está segmentado, dá para ter franquia. Eu não imaginava que a gente ia ter atratividade de gente de fora. Não tinha essa percepção, por desconhecer. Né? Na minha cabeça, hoje, para montar uma loja de tinta, né, com produto, com estoque, com capital de giro, eu ia gastar 400 a 500 mil reais. Sim. Né? Então, eu não imaginava que tivesse gente lá do outro lado com dinheiro ou com vontade de fazer isso. Não imaginava. Mas a gente montou todos os processos. Eu imaginava que ia ter muita conversão de loja. Tá. Né? Rodrigo tem uma loja menor, não consegue ter profissionalismo suficiente para se manter no negócio, acesso aos grandes fornecedores, portanto, vamos fazer que é o que a gente chama de conversão. Hoje nós temos mais franqueados de fora do que de conversão, porque a gente não fez a conversão ativa, porque tem gente de fora. Então a gente, quem quer converter normalmente chega até nós, a gente entende, é uma conversa onde os dois têm que enxergar valores um no outro para poder fazer um processo, né? Mas é um universo extremamente rico para o nosso mercado, porque assim, é um varejo evolutivo. Quando a gente troca com gente que está mais evoluída que nós no varejo, esses caras estão muito na nossa frente. Né? Mercados, eu falo muito de mercados mais evoluídos que o nosso, não é menosprezando o nosso mercado. Não. É porque vai ter sempre um mercado mais evoluído do que o outro. Né? Mas, Renato, por que o mercado é mais evoluído que o outro? E assim, vamos lá. Quantas vezes, Salvador, você já está com 60 quase? 5,9. Quantas vezes você vai na farmácia por mês? Ou compra alguma coisa na farmácia? Não. No mínimo 2 ou 3 vezes. E loja de tinta? Uma vez por ano. Ou a cada 4 ou 5 anos. Então, ou seja, por que é mais evoluído? Porque o consumo é muito mais intenso. Lógico, então o cara tem que estar ligado em CRM, tem que estar ligado em tudo que você imagina. Então ele vai ser mais evoluído. O que eu falo muito é que a diferença do nosso mercado para o mercado mais evoluído é o tempo. Porque tudo que acontece em alguns lugares que já estão mais evoluídos vão acontecer no nosso mercado. Né? Então, se você fizer uma leitura, franchise, cara, tem que acontecer. E se tem que acontecer, quando eu trouxe essa visão de mercado, eu falei, cara, nós temos que fazer agora. Porque nós estamos preparados e o mercado estava propício a fazer. Segmentação, enfim.
E entrando um pouco mais nesse contexto que eu estou falando para você, né? Putz, se você vê home centers, lojas de bairro, cara, é só você ver supermercados, lojas de bairro, Sim. né? Supermercados fazendo atacarejo, né? Como açaí, não sei o quê. Agora você vê obra max, não sei o quê. Então, você vai vendo que existe uma movimentação que vai chegando no nosso mercado. Então, nós vamos viver ainda, no meu ponto de vista, né? Nós vamos viver ainda franquias. Então, já tem algumas franquias. Eu acho que as franquias vão evoluir. Elas têm que ficar mais profissional. Porque cuidar do dinheiro do outro é uma responsabilidade fora do comum. 90% no mínimo das pessoas que estão investindo dinheiro na franquia é o dinheiro da vida deles. Total. Então não dá para ser, cara, não dá para ser gatuno e falar assim, Paga e se vira. eu quero que se não der certo, desculpa, cara. Aí, cara, aí é muita frieza. Então assim, a gente vibra muito quando abre uma nova franquia, mas a gente vibra muito quando o cara tem sucesso, né? E a gente fica muito triste quando não tem sucesso, né? Então franquia a gente vai ver cada vez mais evolução. Você começa a ver marcas próprias hoje, não só a Tintas MC que lançou a dela, mas você tem alguns concorrentes que lançaram, mas marca própria não é rotular uma marca, né, uma textura. E nem aquele produto baratinho. É fazer um processo de construção de marca. Então você vê isso é evolução. Né? Deixa eu só fazer uma correção. Produto baratinho quis dizer produto baratinho sem qualidade. Isso. Que era uma coisa do passado. Isso. Nossa marca, por exemplo, quem faz é a Sherwin Williams. Cara, olha que case. É o único case mundial da Sherwin Williams de construção de marca própria, cara. Olha que loucura. E isso foi escolhido por nós, né? A gente fez um bid, participou muitas marcas. E a gente escolheu qualidade. Por quê? Porque nós fizemos mais de 400 entrevistas para entender que tipo de marca que o nosso consumidor pintor, arquiteto, esperava da gente. E quando eu falo de tintas MC, eles pensam em qualidade alta. Então, eu não posso lançar um produto de qualidade baixa. Claro. Eu não posso ter um fornecedor que não me atenda o Brasil inteiro. Né? Poderia ter fornecedor com qualidade e preços mais acessíveis? Talvez sim. Mas será que ele ia atender o cara que eu estou lá no estado longe? Então, a gente tem que ter toda essa percepção. Putz, estamos vendo atacarejo acontecer. Né? Então, tem muita coisa que vai acontecer no nosso mercado que a gente tem que estar mais preparado. Né? Eu acho que, infelizmente, a gente vive ainda só em precificação mal feita pra caramba, e a gente não consegue ter o devido valor, e não é ganhar o dinheiro, é poder investir mais. Então, quando você tem uma margem mais saudável como varejista, você tem a oportunidade de investir mais. E o varejista hoje, ele é quase que 100% dependente de quem? Da indústria. Isso é muito ruim para o varejo. Né? E nada contra a indústria, eu acho que a indústria ajuda demais o nosso varejo. Né? Mas quando você depende 100% de alguém, você não anda você sozinho. Vira um fantoche daquilo ali. Então o direcionamento não vem da gente. Né? Isso é perigoso. E quando você olha para outros segmentos onde o varejo não evoluiu, o que a indústria faz? Verticaliza. Então, esse é um problema que a gente pode ter. A gente não pode perder esse mercado, então a gente... Se esse mercado não evolui, o cara lá da região, não sei o quê, vamos para outro caminho. Então, assim, né, tô falando que é um papo de lojista, então, cara, o lojista tem que ter percepções muito maiores do que ganhar aquela cotação a qualquer preço do cara X. Porque, porra, tem que ter dinheiro para investir, tem que ter dinheiro para treinar, tem que ter dinheiro para ter loja diferente. Porque já, Salvador, se a gente não fizer isso, chega 4 rapazinhos, que ninguém sabe o nome, de boné, e monta alguma coisa que faz uma disrupção no nosso mercado. E aí abre um laptop, vai dedo criar uma estrutura e tchau. A gente corre por onde agora? E não vamos nem saber para onde ir. Então, o nosso mercado tem que evoluir muito. E é muito legal estas trocas, né, que vocês vêm fazendo com muita gente, porque assim, é uma oportunidade de quem está do outro lado, talvez, sabe, cair a ficha e falar assim, putz, é muito mais do que vender tinta. Acho que nós temos que pensar no futuro do negócio. A gente vê uns fatores aí, uns agentes de mudança que eu acho que é muito legal. No primeiro momento tem aquele preconceito, né? Isso aí não vai dar certo, isso aí tá errado, ele não tá fazendo de forma íntegra, ética, não, mas tá mudando. Então, eu acho que o processo evolutivo é assim mesmo.
abrindo um pouco esse olhar, a gente está passando por um momento que eu, quase 40 anos de tinta... Eu também, não sei nem o que você vai perguntar, mas eu também. E nós não combinamos. Exatamente, uma fusão incrível no nosso mercado. Duas Não é uma marcas. fusão, né? Não é uma fusão, É é uma uma aquisição. É uma incorporação, é uma aquisição. Souvenir, Exatamente. Eu, assim, já vi muitas. Até publiquei nas minhas redes sociais, né? Quando eu comentei isso, eu fui buscar na memória aquelas aquisições que foram feitas lá atrás, de grandes empresas, grandes marcas, etc. Mas uma assim, com essa relevância, eu não tenho esse registro. Eu acho que no nosso mercado assim, esses dias eu falei que eu tô há 35, e para mim é a maior movimentação da minha história. Eu também acho. É a maior movimentação da minha história, porque assim, é a marca número 1 sendo comprada. Sim. Né? Então, uma marca que já está, 70 anos de mercado. Então, tem uma construção de marca, um legado, uma identidade muito forte. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns executivos da Sherwin-Williams de fora. Eles queriam falar sobre a marca. E eu falei que é uma marca única. Sim, a marca tem uma energia diferente, ela tem uma cultura própria, ela é uma marca que ela é mais brasileira do que alemã. A Souvenir é uma marca brasileira. E ela, ao longo do tempo, ela criou a sua cultura. Então, eu acho, Salvador, a gente está diante de um momento histórico, né? Eu acho que está sendo muito bem conduzido. Eu tenho entendido as conduções. Porque quem comprou é simplesmente a empresa número 1 do mundo. Número 1 do mundo, exatamente. Né? O valor investido, 1,15 bilhões de dólares, é algo impressionante. Né? O que significa isso para nós? Eu acho que para o Brasil significa muito, né? Porque a gente fica muito, às vezes, né? Brasil, cara, é um americano apostando ficha e muito dinheiro no nosso negócio. Isso é uma mensagem positiva. Que hoje chegou ao 4º mercado de tintas do mundo. É muito relevante. Eu vou fazer uma piadinha sem graça aqui, quer dizer, nós passamos a Alemanha, que é justamente a antiga matriz da Souvenir. É isso aí. Né? E assim, né? E a Souvenir sempre foi um bom ativo dentro da BASF, né? E não é o core, né? O core deles não era tinta. Não é tinta. O core deles é química, né? Então, às vezes, a gente se confundia aí, né? O que é química e o que é tinta. Então, eu acho que é um momento, assim, muito interessante, porque você vai ter a união, né? Você, né, vai ter a possibilidade, né, da maior empresa, com nível de investimento alto. Tenho certeza absoluta que eles não vêm aqui para matar uma marca como uma Souvenir. Então, muita gente me pergunta, tá? Por isso até que eu falei. Eu acho que não. Eu acho que seria um erro estratégico. Eu também acho. A marca é muito forte. A marca é muito forte. Né? Muito forte. Então, eu acho que vem trazendo, né, a empresa número 1, com investimento, com dinheiro, com foco, e uma empresa muito bem organizada e com uma história muito, muito grande. Né? A Souvenir não é o que ela é de hoje. Não. Ela vem numa construção de história, ela vem numa construção muito interessante. Então, eu acho que e eles vão ter uma oportunidade muito grande de unir forças. Né? Então, se eles conseguirem extrair o que tem de melhor das duas marcas, cara, isso é um golaço, né? Se hoje a gente fala que uma das principais dificuldades de qualquer empresa é contratação. Eles vão ter a oportunidade de fazer uma seleção, porque tem muita gente boa dos dois lados. Né? Você tem muita gente boa na Sherwin-Williams e muita gente boa na Souvenir. Né? Para mim, a grande diferença da Souvenir é que tem uma estruturação por trás de tudo que acontece muito grande. Então, tem departamentos, tem muita gente provavelmente que a gente não conheça, a gente conhece mais gente de vendas, sim, mas são muito boas, né? Tem muito investimento. Né? Então, acho que vai ter... isso é muito bom, porque é uma aquisição que não tira, no meu ponto de vista,
competitividade do nosso mercado. Então, não fica uma empresa gigantesca. Vou usar o meu né, eu vou falar uns números que eu acho, não são números oficiais. Tá? A Suvinil é líder com 20 e pouco por cento. Vou fazer uma conta qualquer aqui, vou arredondar, tá? Então, pode ser 1 para cima, 2 para baixo, enfim. Puta, que deve ter uns 25% de participação. Foi publicado 36, mas eu acho que o número não é. Então, o número da Brafat provavelmente deve ser menor que isso. E uma Sherwin Williams com 5, 6. Sim. Então, estou falando em 30. Mas você vê uma Axo, que é uma baita de uma empresa, tintas Coral e tal, com 20 e pouco. Então, a Axo era um pouco menos que a Suvinil. Né? E você vê muita empresa, né, regional, que a gente chama regional, não é desmerecendo. São empresas brasileiras. Sim. Total. São empresas que são fortes muito em região. Então, por exemplo, você tem uma Equine, que é líder Norte e Nordeste. Né? Você tem uma Leathertex, que é uma empresa muito forte em Goiás, né? Centro-Oeste. Cara, você tem uma Eucatex, que é uma empresa que cresceu absurdamente dentro do negócio. E você tem várias outras empresas que também têm evoluído. Né? Você tem uma Ciacolor, que a gente nunca ouviu falar, hoje é uma empresa que aparece muito bem. Né? Tem uma LuxColor, que já, né, que sempre tá aí. Então, tem muitas marcas boas. Então, eu acho que para a indústria isso vai ser muito legal, porque vai levar o sarrafo também. Né? As outras empresas vão ter que se movimentar. Eu tenho certeza que vem mais movimentação por aí. Com certeza. É o que eu falei, movimento gera movimento. Com certeza. Vai ser interessante. E pro varejo, né? Então, como você vê que isso pode influenciar no logística especializado em ti? Olha, eu sinceramente eu não vejo que vai ter grandes mudanças. É a minha percepção, é a minha leitura. Certo. Né? Primeira grande mudança que poderia ter, vamos pensar em Suvinil. A Suvinil, para mim, ela tem uma constituição muito bem feita, foi uma das primeiras empresas de Matcom, então estou abrangendo, hein, a apostar em segmentação. Lá atrás, ela criou os canais. Muito bem feito. Pioneira nesse modelo de distribuição. Mais de 20 anos. Mais 20 anos, foi. Cara, esse é um case que a grande maioria das empresas de Matcom gostaria de ter feito. Total. E algumas estão tentando fazer. Tigre, Axo, há mais de uma década também que foi para esse caminho. Então, assim, é um bom case. Primeira coisa que eu penso, assim, né? Essa estrutura vai ser derrubada? Não, cara. Está todo mundo querendo copiar um benchmark. Então, eu acredito que não. Né? Eu acredito que não. Ah, mas Renato, você tem distribuidor da Suvinil, tem distribuidor da Sherwin Williams. Aí você fala, o que você acha que vai acontecer? Não sei. Aí deixa com eles. Deixa que... Deixa com eles. Não vou opinar agora, até porque eu sou um distribuidor. Mas eu acho que não tem grandes mudanças. Eu escutei esses dias que quem é bom sempre prevalece. Então, acho que eles vão ter várias oportunidades de entender quem é bom, quem não é bom, enfim. Sem dúvida. Né? Quando você vai para o varejo, o nosso varejo criou alguns caminhos nos últimos anos também. Né? Então, vamos lá. Revenda master da Sherwin Williams. A Sherwin Williams foi para um caminho de... Ela elimina um pouco loja própria, então está muito claro nos dias de hoje que ela não vai para um caminho de loja própria, né? E ela está indo para um caminho... Ela criou uma vertente de uma revenda master, que é uma loja exclusiva. Né? Você tem na Coral também os exclusivos, você tem numa Suvinil os exclusivos, você tem outros modelos, né? Outras marcas, me veio agora Anjo também com modelo exclusivo, enfim. Putz, no meu ponto de vista, esses caras ganham. Né? Tô trazendo aqui a minha visão do Renato, né? Olhando o mercado. Eu acho que eles ganham. Né? Eu acho que um cara de uma revenda master que tinha um produto Sherwin Williams que não é tão fácil de vender quanto da Suvinil, acho que esse cara vai ganhar pra caramba. Porque eu não vejo eles não colocando... Para mim é uma oportunidade, né? Tô botando o chapéu deles. Então, eu não vejo eles não colocando o produto das duas marcas. Acho que eles vão botar as duas juntas, eles vão entender. Tem que gerenciar esse direitinho. E a recíproca verdadeira, né? O cara que é muito forte com o Suvinil vai ter...
Enfim, eu acho que, sinceramente, eu não vejo grandes mexidas, eu não vejo grande mudança. Ninguém paga o que a Sherwin Williams pagou para fazer, assim, sabe, alguma mudança radical em conceito. Ela pode mudar pessoas, isso aí é natural, isso é o tempo que vai dizer, enfim. Então, eu acho assim, eu acho que o mercado vai, no final das contas, o mercado vai andar, né? As pessoas me perguntam, putz, e vocês, né, Tintas MC? Cara, nós temos um DNA de multimarca, Sim. né? Então, nós somos multimarca. Então, quando eu olho toda essa movimentação, eu quero sim continuar muito forte com o Souvenir, com o Sherwin Williams, mas quero cada vez mais construir boas relações. Puta, a Tintas Coral a Axis é uma baita do um parceiro nosso. Então, assim, cara, para o meu conceito, meu DNA de multimarca, isso é relevante. O Catex é um fornecedor que vem cada vez mais crescendo dentro do nosso ramo. Quando eu vou para outro estado, você tem outros, tem uma Leathertex. Então, por quê? Porque a Tintas MC tem um conceito de multimarca. Né? Qual é o melhor conceito? Putz, cada um tem que entender o seu. Estratégia Você tem própria de cada um. vantagens e desvantagens. Né? Eu falo, qual é a nossa vantagem de ser um franqueado, por exemplo? Porra, a gente tem acesso a todas as marcas. Como vantagem, você tem uma amplitude de faturamento. Você vai faturar mais, porque você vai ter lá o pintor que gosta de Souvenir, o pintor que gosta de Coral, o pintor que gosta de Sherwin Williams, o pintor que gosta de qualquer outra marca. E na outra ponta, o acesso às marcas. Né, Isso, então é vital. Só que, por outro lado, você tem um custo de controle, você tem uma operação que tem que ser melhor gerida. Então, tudo tem as suas vantagens. Eu acho que é uma baita vantagem, né? Por isso que a gente aposta tanto na franquia, muito mais multimarca do que... A gente tem um modelo também dentro do nosso negócio de exclusivo. Mas quando um franqueado chega para mim e fala assim, ó, Renato, o que você acha que é melhor? Eu falo, cara, multimarca. É o conceito que a gente acreditou, é o conceito que nos trouxe até aqui, é o conceito que faz a gente vender. A gente vende no mínimo o dobro das outras franquias existentes. Isso é site contra site. Aí olhando o que... Por quê? Porque tem uma amplitude, tem marca, tem uma série de coisas. Legal. Você vai? Eu vou. Também surgiu uma ideia agora, uma pergunta agora. Você falou da franquia, das regionalidades das tintas. Para você vender a franquia para um interessado em São Paulo, para um interessado em Goiás, para um interessado no Amazonas, para um interessado no Rio Grande do Sul, são jeitos diferentes da sua franquia? Tem essas regionalidades no negócio? Tem produto. Produto você tem que sempre ter um olhar completamente diferente. Né? Então, assim, é muito interessante porque quando a gente fala de franquia, né, tem um universo por trás da franquia, nós temos equipe de implantação, equipe de expansão, equipe de consultoria. Quando alguém assina um contrato com nós, independente de onde seja, antes de abrir, você tem um trabalho fora do comum para que você tente acertar. Né? Então, por exemplo, a gente investe em geomarketing, uma ferramenta onde a gente faz análise, tá? Você quer montar na região X. Putz, nós vamos fazer uma análise, tem um especialista para ver isso, vamos fazer uma análise daquilo, né? Vamos ver se a região é boa, onde é o melhor lugar daquela cidade para se abrir as lojas, vamos ajudar a escolher o ponto. Você tem todo um trabalho gigantesco. Por quê? Porque assim, o nosso know-how é esse. E o know-how é você tirar a dor de alguém, né, que vai empreender. Então, e aí você tem também uma outra análise, que são os concorrentes. Então, ó, naquela região que você quer, tem o concorrente A, o concorrente B, o concorrente C. Como que é cada concorrente? Esse aqui, cara, é forte com isso, esse é forte com aquilo, tal. E aí meu time de consultoria de campo senta com o franqueado e traz todas essas análises. Ó, esse caminho tem isso aqui de vantagem. Esse caminho tem isso aqui de vantagem. Então, por exemplo, tem lugar que a gente vai que não dá para ficar com a marca X, não dá para ficar sem a marca X. Tem outro lugar que... Então, é um universo diferente. Então, nós temos franqueados, por exemplo, que a marca de sucesso dele é Coral. Né? A grande marca dele. Tem alguns que é Souvenir. Né? Tem
de Sherwin Williams, pega o Diego. Tô cara legal pra vocês trazerem pra entrevistar. O Diego, Diego Moya. figuraça. Segue ele no Instagram, vale a pena. Total. Diego Moya. Ele é o nosso Henrique Maderite. Cara, ele, porra, é um cara incrível. Ele é Sherwin Williams, sim, na veia. Então, assim, não tem muito... tem por trás uma estruturação, uma organização, uma padronização, mas nosso mercado é muito dinâmico. Não pode engessar, então não né? dá para engessar. Não pode engessar. E essa é uma pergunta, Salvador, que da conversão. Da conversão, as pessoas olham e falam assim, porra, seria muito legal ser uma tinta CMC e tal, mas ele tem medo de ficar engessado. E a gente fala, cara, você tem uma coisa que a gente não vai fazer, é te engessar, porque o nosso mercado é dinâmico. A gente não vai no McDonald's, que é franquia, né? Ou no Boticário, que é franquia, e fala assim, olha, eu encontrei um Boticário na loja no CA mais barato. Não existe isso. Não. O produto da Aqua de cheiro, nem sei se existe, acho que existe, tá mais barato. Cara, ali tá todo... Nosso negócio é dinâmico. Nosso negócio, o cara vem e fala assim, ó, encontrei essa água por tanto, a outra água... E o cara tem que saber jogar. Então, não dá para você travar um cara. Falar, ó, segue esse caminho, que esse caminho é de sucesso. Não dá. A regionalidade, ela é muito importante. E aprender a respeitar isso foi um baita de um aprendizado para nós. Legal. Uma vez você estava aqui e eu lembro do seu gesto que você fez o tripé. Indústria, pintor e revenda. Que são os pilares, se não os únicos, os mais robustos do nosso mercado. O pintor é por definição, eu acho que ele é um shopper. Né? Ele compra, mas não é ele, vou dizer de uma forma meio grosseira, não é ele que paga a conta. Eu costumo chamar... Na grande maioria das regiões, não. Não, né? Então, ele é o shopper. Ele compra, mas é o consumidor da parede pintada que é o cara. Você não acha que o nosso mercado está meio distante desse cara? No sentido de estimular ele pintar mais ou com mais frequência? Do consumidor final. É o consumidor final, o consumidor da parede. Consumidor da parede. Eu acho que em Legal. 5 anos, de 5 anos para cá, a gente ficou muito... Esse é um tema muito interessante, porque eu sempre briguei e briguei ao mesmo tempo com os pintores. O pintor tem muito medo do faça você mesmo. Sim. Ao mesmo tempo, o pintor ele gosta de olhar outros mercados e falar assim, esse mercado é mais evoluído. Então ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Europa e vê os caras teoricamente mais evoluídos. Essa era a grande discussão dos últimos 10 anos com o pintor. Pô, o mercado de lá está mais evoluído. A gente tem que evoluir nosso mercado. As ferramentas, tem que trazer aquelas ferramentas para cá. Tá tudo certo, tem que fazer. Tranquilo, tem que fazer mesmo. E eu sempre discuti o seguinte, aquele mercado é mais evoluído, mas tem faça você mesmo. E aí? E aonde separa profissional de quem vai fazer você mesmo. Então, a gente tem, aqui no Brasil é muito louco, porque aqui no Brasil você tem um faça você mesmo, você tem os faz tudo. Biqueiro da vida. Esses caras talvez como mais venda do que o faça você mesmo, né? E você tem os pintores, né? Quando você tem um universo muito desorganizado, você traz uma desorganização para quem vai consumir, para quem vai apostar, né? Putz, porque até a pintura ficar pronta, você não consegue saber se o Salvador é melhor, se o Rodrigo é melhor, é complicado. A não ser que você tenha conhecimento de pintura ou conhece já o que aquele cara faz. Mas eu acho que é um tema, Salvador, que a pandemia deu uma modificada, quase que obrigatório, Sim. porque as pessoas não pode ninguém entrar na minha casa, vou pegar para fazer. Mas ao mesmo tempo, pintar não é fácil. Não. Cara, pintar cansa o braço. Concordo totalmente. Pintar, as pessoas se enganam em achar que pintar um apartamento é muito fácil e não é. Não é. E pintar um apartamento com móvel, com uma série de coisas, também não é muito fácil, né? E a nossa cultura é de terceirização. Nós ainda temos enraizado terceirização. E a terceirização, ela vai em todas as escalas da população. Você contrata uma babá para o teu filho, mas ela tem filho, ela contrata alguém lá para... Então, isso é terceirização pura. Então, nós temos um DNA de terceirização.
O que acontece nos outros países? Como você teve essa segmentação, esse profissional ficou muito qualificado e ele é muito caro. Então, às vezes o cara fala assim, eu não consigo contratar um pintor. É diferente do que eu não consigo. Vai pegar, por exemplo, o cara tá montando o primeiro apartamento dele, um jovem, não sei o quê. Você acha que nos Estados Unidos ele vai conseguir contratar um pintor? É caro pra caramba. Então ele vai lá se meter. Aí tem muito mais produtos voltados a faça você mesmo, porque eles já chegaram num nível e tem uma cultura de faça você mesmo. Sim. Já de muito tempo, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que fazem a gente não andar esse caminho, né? Tudo que a gente andou na pandemia voltou para trás. As pessoas pararam de fazer, né? Tá mais aberto? Talvez esteja mais aberto. Mas eu não entendo que a nossa cultura é propícia para isso. Acho que a gente tem muita dificuldade, assim, culturalmente. Não é com tinta. É com cultural, tudo. é cultural, Com é tudo. cultural. É cultural. Furou teu pneu. Putz. Você vai parar ou você vai andar um pouquinho mais, estragar um pouco o pneu e parar na borracharia? Cara, nossa cultura é de parar. Vou ligar para a companhia de seguro pro cara me trocar o pneu. Ou um amigo que entenda mais, ou alguém. Cara, é isso aí. Então, eu acho que nós estamos distante desse crescimento, assim, sabe? Óbvio, foram lançados muitos bons produtos. Então, quando a indústria investe em produto sem cheiro, produto com fácil aplicação, né? Eu acho que os produtos decorativos, eles casam muito mais no faça você mesmo do que talvez o cara pintar a casa toda, né? Então, olha lá, o cimentinho queimado, vai manchar a parede, porque aí, cara, alguém vai olhar que vai gostar, outro não vai gostar, porque não tem uma uniformidade, né? Então, acho que talvez nesse caminho vão ter mais faça você mesmo. Mas eu não vejo a indústria fomentando isso, eu não vejo o varejo fomentando isso, então acho que a gente é bem distante disso. Porque é aquela coisa, né? O nosso consumo per capita é muito baixo, né? Talvez se a gente conseguisse criar algum tipo de brand para o consumidor final, o consumidor da parede, perceber que tinta não é um transtorno tão grande, talvez a gente avançasse um pouco mais. Mas aumentaria o consumo, e o nosso consumo não é um dos mais altos aqui da América Latina, aumentaria preço, né? Porque às vezes a gente pega índice de preço, né? Não, mas é nos Estados Unidos. Não. Você vai para o Uruguai, para alguns lugares, o valor é muito melhor, né? Maior do que o nosso litro de tinta hoje. Sim. Isso seria bom para a indústria, seria bom para o... É muito louco, porque isso seria bom para a indústria, seria bom para o varejista e seria bom para o pintor. Para o pintor, exatamente. Mas acho que tem uma visão meia turva disso. Assim. Eu acho que as indústrias têm um pouco de medo, sabe? Do pintor, achar um pouco desapropriado, enfim. Mas eu tenho minhas dúvidas se não seria melhor. Você acha que é possível uma campanha nesse tripé, não só no Faça Você Mesmo, mas para aumentar o consumo per capita? Você acha que é possível unir forças, as fabricantes como um todo, os revendedores e até os pintores, talvez, uma campanha para aumentar o consumo? Você imagina isso? Ou isso é muito utópico? Eu acho que é quase uma utopia. Sim. Talvez, né? Não sei se a gente vai conseguir um dia ter uma associação forte para isso. A gente ficou lá, me veio agora, você começou a falar, agro é forte, agro é não sei o quê. Provavelmente eu nem lembro quem era, mas era um setor botando ali para aquilo ser fomentado. Eu não sei, eu não consigo enxergar isso. Eu vejo as indústrias muito mais focada em uma bater na outra do que pensar num propósito comum, assim, bem realista, assim, não tem enxergado esse romantismo todo aí do nosso negócio. Tem algumas coisas que aparecem assim pontualmente, né, que é a tinta que faz tudo, que você joga água, escorre, que você acaba com umidade. Tem algumas reservas, eu tenho algumas ressalvas aí, mas isso é uma campanha de marketing muito bem construída que chamou atenção para uma dor que a tinta resolve ou ajuda a resolver, né? Agora, de uma forma geral, é difícil. Eu tenho
esse sonho, né? Gerar uma vontade de se pintar mais. Eu acho assim, hoje quando a gente olha mercados de fora, né, você vê muita gente usando influenciadores, né? Eu tenho minhas dúvidas se de tinta funcionaria, porque pega lá uma grande influencer, aí começa a comer nossa, chocolate novo é maravilhoso. Cara, você vai experimentar amanhã o chocolate, né? Então, assim, tem algumas coisas que são mais simplificadas e dão certo mais rápido. A venda da tinta, né? Até chegar à venda da tinta é uma programação muito grande que o cara faz. Então não é tão simples assim. É muito difícil alguém acordar e falar assim, nossa, hoje eu vou pintar. Não é um produto. Hoje eu vou pintar. Não é um produto para Cara, consumo. é um produto cara. muito programado. E olha que a gente já teve influenciadores, Xuxa, Pelé, já lembra? Já tivemos uma turma grande. Se fosse nos tempos de hoje, talvez daria certo. Viu? A campanha da Tintas MC, vamos dizer, sensacional. Sensacional. Renato, olhando para o universo assim de uma forma ampla, como é que você vê as possibilidades do pequeno varejista? A gente qualifica assim, né? Lojas de rede, franquias, vários modelos, né? Dentro do nosso patamar, mas tem aquele pequeno, uma loja de bairro, que você conhece muito bem pela tua visão de distribuidor que você já teve, ainda tem, obviamente, mas você já teve lá no negócio. Como é que você vê o processo evolutivo daqui para frente dessas pequenas lojas? Porque parece, vou ser leviano agora, parece que eles estão cada vez mais espremidos, né? Como a gente apelida eles? Desde a época da Artesp, do Zé do Baco? Não, a gente falava nenhuma alusão, mas a gente falava o seu Manuel das Tintas. Não é o Manuel do o Santo Sá. MC, para quem não sabe, significa Manuel e Cleide, né? Manuel é o nosso fundador. Exatamente. Salvador, assim, eu tenho uma tese que ela não foi criada por mim. Como eu falei, nós somos cópia de mercados mais evoluídos. Sim. Né? Então, para mim, isso é muito claro. O que vai acontecer aqui vai acontecer em outros lugares. Engraçado que eu resgatei um negócio de 8 ou 9 anos atrás, 2016, vou fazer 9 anos. E eu fiz um planejamento estratégico do nosso negócio e do nosso mercado para os meus sócios quando eu estava voltando para Tintas MC. Falei, ó, o mercado para mim vai correr para cá, algumas eu acertei, outras eu errei. E eu coloquei lá que a Souvenir seria vendida nos próximos 10 anos e que provavelmente o comprador seria a Sherwin Williams. Tem mais algumas teses, tem muita tese em cima de Sherwin Williams, porque a Sherwin Williams ela tem uma composição em alguns países diferentes, enfim. E muito do nosso planejamento de crescimento foi voltado em cima desta tese, né? Que é uma tese que se chama consolidação. Por quê? Você falou, né, do Zé, do Manuel, enfim. Porque o Zé da farmácia não existe mais. Tá. Porque o Chiquinho do açougue não existe mais. Porque o Manuel da mercearia não existe mais. A doceira. A doceira de bairro, né? Tinha as bombonières. Então, qual que foi a nossa leitura lá atrás? Vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Então, a franquia é um navio enorme para muitos desses caras entrarem e conseguirem navegar. É uma saída. É uma saída. Tem outras saídas, né? Mas eu acredito muito que eles vão ter muitas dificuldades cada vez mais. Por quê? Porque... Para se adequar à franquia ou para o futuro? Não, para o futuro, porque assim, o mercado cada vez consolidando, o mercado cada vez as redes, esquece de Tintas MC. Tá. Antigamente uma rede de 20 lojas, que a MC já teve, era gigantesca. Hoje tem um monte de 20 lojas. De 40 lojas, só tinha MC, hoje tem um monte. Não, resgate de memória. Só tinha um lugar no Brasil que tinha essa cultura de rede gigante, que era o Rio de Janeiro. Isso. Então quanto mais as redes vão crescendo, mais vai comendo espaço desse menor. Então, esse menor vai ter que se então, e é pesado, ele vai ter que se enquadrar. Né? Então, ele vai ter que... ele pode ser que ele desapareça
por ter muita gente desaparecendo, né, e feche, desista, pode acontecer. Muitos vão ser comprados, Sim. né? E os que tiverem resiliência, alguns vão ficar e vão ter resiliência e vão conseguir ficar. Não estou aqui falando que vai ser acabar, tem uns casos mas que é uma tendência, Uhum. né? E alguns vão migrar para a franquia, alguns vão despertar e vão crescer e não ser tão pequenos. Eu acho que quem mais vai sofrer vai ser o médio, não é o pequeno. Porque o médio Esse tá é exprimido. o cara de 3, 4 lojas, ele já não tem o custo do pequeno, porque enquanto você é muito pequeno, o teu custo operacional é muito baixo. Então o cara consegue sobreviver ali, né? Ele consegue vender fiado, ele consegue fazer um monte de coisa. Quando você entra no médio, o cara tem 3, 4 lojas, 5 lojas, cara, esse cara, para mim, é mais preocupante é o médio, não é o pequeno, porque ele vai ser achatado, né? Frase do seu Amilcar, ele falou, sabe o que mais dói no crescimento, cara? É necessidade de controle. É muito difícil. É muito difícil. Então eu vejo sim muita dificuldade, né? Eu falo com muita gente com poucas lojas, 2, 3 lojas. Agora mesmo nós estamos conversando vou manter sigilo, mas tem 3 lojas e o cara me relata a dificuldade que tem de se estabelecer no mercado e o cara já foi o cara do mercado, Sim. né? Daquela região dele. Sim. Então, por quê? Porque eu tenho uma teoria o seguinte, Salvador, o nosso mercado é uma pizza. Infelizmente é uma pizza anormal de 8 pedaços, né? Uhum. Talvez na pandemia ela virou de 12, mas agora... ela já voltou para ser 8. E nós temos que lutar para ela ficar em 8. Né? Então, o nosso mercado é uma pizza. E tem os comedores da pizza, que somos nós, lojistas. Então, nós queremos comer aquela, né? a gente precisa se alimentar da pizza. Da pizza. Quando você começa a ter... e, infelizmente, a gente vai aumentando loja, mas o consumo ele não aumenta tão grande. Uhum. Você falou aí do crescimento de 6%, acho que foi um crescimento acima da média, mas ele não proporciona, nós não somos um gerador de demanda. Né? Você montou um McDonald's numa cidade que não tinha McDonald's, nem sei se existe cidade que não tem, né? Obviamente, putz, o pessoal vai sair para McDonald's. Sim. Montar uma loja de tinta no lugar, o pessoal não vai falar, vou pintar porque é diferente. Então eu brinco que é uma pizza, né? E seus comedores. Só que o que acontece? Quando uma MC sai de 40 lojas para 250, nós botamos mais gente para pegar aquela pizza. Quando o nosso concorrente saiu de 10 lojas, tem 25, também. Ele botou mais 15 lojas para comer aquela pizza. Quando um outro franqueado, então, a gente vem crescendo o número de lojas, não, né, o mercado vem crescendo o número de lojas, só que a pizza é praticamente a mesma. E aí, para onde se estão indo? Estão indo para aquela cidade menor. Então, aquele cara que estava naquela cidade ali e estava bem pra caramba, a hora que chega 1 ou 2 concorrentes, eles vão disputar o mesmo pedaço da pizza daquela cidade. Então, vai ficando cada vez mais brigado e mais difícil. Por isso que eu acho que as empresas elas precisam cada vez mais pensar no futuro, parar de pensar no boleto, né? Vender melhor. Sim. O que é vender melhor, cara? Tem que vender com lucro, tem que vender com margem, tem que melhorar mix de produto. As indústrias, elas fazem mix novos e a gente está sempre vendendo a mesma coisa. Então, tem muita coisa que a gente precisa evoluir, né? Para a gente evoluir como varejo. Então, e pensar um pouquinho de profissionalização, né? Porque para crescer, você falou do Amilcar, falando de gestão, é difícil, né? Eu falo que, e é muito legal o processo de franquia, porque o processo de franquia ele gera crescimento. Né? Nós temos franqueado hoje que tem 8 lojas e está indo para 11. Tem mais 3 lojas em andamento. Cara, isso é um puta sucesso. E ele não era do ramo. Ele não era do ramo. Isso então nós temos franqueado que tem 8 lojas hoje e provavelmente está assinando mais 3 lojas em outras cidades com a gente. Não era do ramo. Então, assim, se não tiver esse despertar,
desses caras vão ter problema. E eu acho que, né, não queria fazer propaganda, mas fazendo, procurando soluções que tragam além de história e talvez preço, acho que é alguma coisa que tem que olhar. Então, assim, quando alguém... Eu falo muito, assim, ou para alguém nova, ou para fazer uma conversão. Cara, olha onde você está entrando. Analisa tudo, sabe? E conversa com as pessoas que estão lá dentro. Porque não é tão simples. Não é tão simples você largar o teu status quo e agora tem que ser desse jeito. Então, acho que tem muita coisa. Mas eu acho que, por outro lado, eu vejo boas mudanças também. Não é só, por exemplo, sucessão que a gente falou. Porra, cara, tem caras muito bons vindo aí. Né? Nós já falamos aqui o dia que eu estava do outro lado, não sei se ele veio ou não, Vinícius da Politintas, um baita de um sucessor. Tá para vir para cá. Falei com ele ontem. Porra, no Varejão, a Renata. Porra, baita de uma sucessora. Você tem o Thales do Amarelinha. Porra, baita de um sucessor. Então, assim, tem uma galera... A história que o Thiago contou lá tem uma turma, Summit, né? Tem uma turma muito legal, sabe? E tomara que eles tenham esse viés muito mais de gestão do que de querer volume. Volume e preço. A gente precisa entender isso. Eu tenho duas questões aqui. A primeira, a gente sempre pergunta, a gente recebeu muitos executivos aqui das fabricantes, e a gente sempre pergunta, como é papo de lojista, o que o lojista pode evoluir nessa relação com as fabricantes. Aqui eu vou inverter essa pergunta. Você, como distribuidor e lojista, o que a indústria pode ajudar mais o revendedor no dia a dia e até nesse pensamento futuro, nessa visão de macroeconomia? E uma outra que eu não sei se tem ligação ou não, mas que a gente tem conversado bastante, é o papel do Matcom. Ele incomoda as lojas de tintas? Como que é isso, essa relação de mercado para você? Bom, a primeira pergunta é uma pergunta interessante. Eu acho que a indústria se esforça em vários temas, desenvolvimento, por exemplo, treinar o pintor. Cara, eu vejo muito mais, eu estou generalizando aqui, eu vejo muito mais investimento da indústria do que do lojista. Às vezes o lojista é o meio. Sim. Às vezes quem está proporcionando é a indústria. Então, o lojista às vezes traz a indústria para o espaço, pintor. Exatamente. Enfim. Então acho que tem uma dobradinha legal, acho que isso é importante, né? O próprio desenvolvimento de lojistas, iniciativas boas, eu acho que é importante. Eu acho que tem temas legais para se falar, né? Eu acho que a gente precisa treinar nós também, como lojista. Então, falar mais de pricing, falar mais de mercado, falar mais de governança, falar mais de sucessão. Acho que isso é importante. E eu acho que tem que mudar a cultura. A gente ainda tem uma cultura de sell-in, né? Sell-in, e a gente deveria ter uma cultura de sell-out. Né? Para quem não sabe, sell-in e aí eu tenho certeza que os lojistas vão dar risada agora, mas sell-in é aquele vendedor que vai lá e quer te botar tinta e você não está precisando da tinta. Sim. Essa é a cultura ainda das empresas. As empresas têm um discurso ainda muito, não, aqui é sell-out. Elas sim têm uma preocupação com a nossa venda, que é o sell-out. Então, sell-out é a nossa venda. Então, ela tem uma preocupação com a nossa venda? Sim, tem. Mas o sell-in dela é o mais importante. Total. Né? Então, se teu sell-out não estiver andando, ela vai te acelerar no sell-in. Eu acho que essa relação tem que mudar, porque quando a gente focar em sell-out, o sell-in é natural. Então, esse é o primeiro ponto. Matcom, cara, é um cara que não chegou depois. Ele é precursor. Né? Então, assim... Então, a gente não pode se incomodar. Né? A gente não pode se incomodar. Eu acho que tem muitos materiais de construções evoluídos, muito, muito bons. Eu acho que eles não... Estou generalizando aqui, regionalmente falando, né? Trazendo mais para nossas regiões aqui de São Paulo, tal. Não é um grande vendedor de tinta, não é especializado. Nosso produto é um produto que tem um pouco de técnica, tem que ter paciência na venda. Então, quando você vai no Matcom, você não enxerga muito isso. Né? Então, eles não têm relação com o pintor. Então, tem uma relação que faz parte. Né? Do Matcom, a gente tem algo maior, que é o Home Center,
E a gente vê um sofrimento em grande maioria dos home centers, com algumas situações, né? Alguns que já fecharam, outros que não estão conseguindo nem colocar à venda o negócio. Então, eu acredito muito no especializado. Eu, como consumidor, prefiro ir num lugar especializado fazer alguma coisa do que num generalista. Pensando que nosso consumo é tão programado, visto que é programado, eu vou no especializado. Sabe, né? Né? Então, eu acho que a gente ainda tem uma dinâmica muito boa nisso. Agora, você vai para algumas regiões, e a gente começou a andar um pouco, né? 14 estados, você vê os caras do Maticom sendo os grandes vendedores de tinta. Por quê? Porque talvez não tenham bons revendedores especializados nas regiões, ou bons em quantidade, né? E gera muito espaço. O Nordeste é né? assim. Mas eu acho assim, eu acho que a convivência é muito boa. O pessoal pergunta se home center atrapalha muito. É um baita de um vendedor de tinta. Ninguém vai tirar mais deles isso, porque eles vendem comodidade. Mas se você pegar uma lista, se você pegar, eu falo assim, né, o carrinho de compra de tinta, não estou nem dizendo a Tintas MC, estou dizendo um lojista especializado. Os nossos preços do carrinho são melhores do que os preços deles. Eles podem ter um outro item, mas no final das contas, comprar em loja de tinta é muito mais vantajoso e muito mais assertivo para o consumidor final. Precisa de venda assistida para tinta e o home center, via de regra, ele é um grande expositor e faz uma outra oferta, né? Então é curioso você ver o consumidor lá no home center, ele fica olhando, não sabe. Sentem perdidos. Não tem ninguém para falar. Alguns amigos já falaram, eu fui comprar, eu falei, sai daí, vai numa loja de tinta. Não que você fala vai... mais isso. Você fala assim, vai na Tintas MC, com Ótimo. É certeza. Certeza. Legal. Nos encaminhando para o finalmente, né? Porque já deve ter dado mais de uma hora, né? Já deu mais de uma. Passa muito rápido, cara. Passa muito rápido. Muito conteúdo, papo bom, né? Conversa boa papo é assim. Papo bom, do que a gente gosta. Pô. Só faltou... uma cervejinha, um churrasco, aí a gente ficava aqui 3 dias e 2 noites. Renato, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que vêm aqui, uma visão de futuro, né? A gente meio que já passou pelo futuro aqui, mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Você inclusive está dentro da nossa diretoria da Abrarte, eu quero dizer da nossa associação, né? Você cunhou uma frase aqui muito importante. O empreendedor normalmente ele é um cara que, se não está, ele se sente solitário. E uma associação é o lugar onde a gente pode acolher. E aí, trazendo a conversa para o âmbito do associativismo, queria que você deixasse uma mensagem para o futuro, para os lojistas, para todo mundo que nos assiste aqui, né? Como é que você vê o futuro do mercado de tintas para 5 anos? Bom, primeiro eu vou pegar o teu gancho e vou fazer quase que um apelo. Por favor. Não existe associação forte sem associados. Exatamente. Quantidade e qualidade. E vários setores são mais desenvolvidos porque tem uma associação forte. Nós acabamos de falar da agro. Sim. Né? E você está dentro da ABF, que é um modelo. A ABF, então, é um negócio incrível. Um absurdo. Assim. Então, o apelo é assim, né? Venham para se associar e venham para ajudar nessa construção de uma associação forte. A Abrarte é muito aberta, né? E abrindo agora, né, a possibilidade para o Brasil inteiro, eu acho que nós estamos construindo uma boa relação. E, infelizmente, a gente fala muito pouco do quanto a Abrarte ou a antiga TESP já foi importante para o nosso negócio. De fato. Então, ela foi super importante agora na pandemia, porque ela se enfiou junto ali para a gente virar emergencial, junto com as outras associações. Quando já tivemos alguns problemas, ela que... Então, quando você tem uma associação, você não precisa enfrentar em alguns momentos, algumas situações, porque ela te representa. Eu acho que a gente já teve momentos, inclusive, de mercado, que se a gente tivesse uma associação forte, as coisas seriam diferentes. Talvez seria diferente. Total. Tá? Vou citar um caso, Salvador. Hoje, praticamente, a gente não vende mais tinta para construtoras. Independente do tamanho da construtora. Cara, isso é péssimo. E isso
parte da culpa é nossa também. Totalmente. Porque a gente não se organizou o suficiente Para se fazer ouvir. para se fazer ouvido. E a associação está aí para isso. Né? Então, estou trazendo um exemplo. Um exemplo que a gente sofre. Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado de falar assim, mas eu vou ganhar o quê? A gente é muito imediatista. E a gente tem que pensar no futuro. Então, eu espero para o futuro que a nossa associação seja muito forte. E a nossa associação, a base da nossa associação, que é o mais legal de tudo, ela é muito focada no pequeno, né? A gente gera serviços, por exemplo, quase todos os serviços, Salvador, que tem na associação, uma entidade você não precisa. Exatamente. Mas ela está lá, porque ela quer ver esse mercado evoluído. Né? Seja um advogado, cara. Então, isso é importante. Mas a gente olha também e fala assim, não, mas peraí, mas como associação, se eu precisar ter um problema, eu ponho a associação põe na minha frente. Para estar na minha frente, tá? Exatamente. Então, esse apelo acho que é importante, porque a gente tem que parar de ser imediatista. Ah, mas o que eu vou ganhar com isso? Na verdade, a pergunta deveria ser diferente. O que você perdeu já em não estar com nós e todos nós, o que a gente já perdeu de não ser forte? A gente já perdeu muito. Sim. E a gente não pode perder mais. É o discurso, eu costumo dizer, é o discurso do Kennedy, da aposta do Kennedy. Não pergunte o que seu pai pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pro seu pai. Então, quer dizer, eu acho que e reverter. Bom, pensando no nosso mercado, Salvador, assim, eu acho que vão ter muitas mudanças ainda. Eu acho que nós estamos no começo das grandes mudanças. Eu vejo o nosso mercado cada vez mais consolidado. Né? Então, quando a gente saiu de 40 lojas e falamos que íamos chegar em 300, alguém pode falar, mas você errou o ano. Mas eu tinha uma mira. E nós vamos chegar em 300. Mas não estamos mais falando em 300, nós estamos falando em 500. E eu já estou desenhando o 1000. Então, a gente é propulsor desta grande mudança de mercado. A gente é uma parte desta grande mudança de mercado. Né? Não é a Tintas MC só fazendo. Você vê outros players, claro. E não com franquia só. Franquia é um método. Vejo muita gente crescendo, com aquisição, com uma série de coisas. Então, eu acho que o mercado vai evoluir bastante. Eu acho que nós estamos numa boa transição de gerações. Acho que vai ter bastante aquisição, bastante modelos novos. E eu espero que daqui 5 anos nós, lojistas, possamos estar ainda todos bem, né, vendendo tinta, sim, seja por loja offline, que são os nossos pontos de venda, seja mais online. Acho que isso vai acontecer, então acho que cada vez mais nós vamos ter que estar atento às conexões. Eu acredito que nós vamos ter melhores experiências dentro das nossas lojas de venda. A gente vê lojas já mais evoluindo para isso. Mas se é uma coisa que nosso mercado é fascinante, é que todo mundo vai pintar. Né? Todo mundo vai precisar de tinta. Não é moda. Não passa. Nós não vendemos uma coleção. Nós não vendemos algo que vai enjoar. A gente vende o que o consumidor vai fazer. E a gente vende no melhor momento. Eu falo, por que o nosso negócio é fascinante? Porque nosso negócio ferve, e ele ferve também porque a gente vive a vida das pessoas, né? Então, putz, o cara vai casar, tá super feliz. Sim. A gente vai lá e pinta. Vai ter filho, a gente vai lá e pinta. Vai separar e tá feliz, a gente pinta também. Vai mudar a vida, vai mudar, né? vai novo emprego, novo escritório. Começo de aula. Então, assim, o nosso mercado é muito promissor. Nosso mercado, eu acredito que vai evoluir bastante. Eu acho que a gente tem grandes chances de melhorar, bons investimentos, né? E, enfim, acho que eu acredito muito, né? Acredito muito, por mais difícil que seja falar isso, eu ainda acredito muito no Brasil. Tem que acreditar, cara. Nós somos empreendedores, cara. Se o empreendedor não acreditar, meu amigo, pode ir embora todo mundo, cara. Porque de fato. Empreendedor é louco e tem que ser otimista, cara. Porque senão, meu amigo,
fecha a porta e apaga a vaza. luz e vai embora. É. Então, eu sou, como diz minha esposa, eu sou um otimista irritante. Então, eu acho que nós vamos ter bastante bons frutos ainda nos próximos anos. Eu tenho um pedido, Renato. Eu acho que o que você deu pra gente aqui foi uma aula. Você mostrou vários pontos do mercado, quais inovações você trouxe para esse mercado. E o cara que tá vendo, o empreendedor, o lojista que tá vendo, o cara que já tá no mercado e quer ser assim como você, quer ter a oportunidade de conhecer o mercado para ele poder pensar em inovações. Como ele se prepara? Como ele acompanha o mercado? Dá dicas pro cara, pro lojista ou pros sócios da loja ter essa mesma visão que você tem de mercado. Putz, primeiro é ser curioso. Eu sou um cara extremamente curioso. Eu tenho, assim... Eu vou falar para você que eu descobri que a souvenir ia ser vendida antes que muita gente da souvenir. Por quê? Porque eu leio, eu vejo coisa que está acontecendo fora do país, eu vejo matéria... não sei inglês, vai lá e põe no Google Tradutor, eu também não sei. Então, a gente tem ferramenta para tem que ser curioso. E hoje, você falou um negócio que eu tenho falado para todo mundo. Hoje é tão... Cara, há anos atrás era difícil. Hoje nós temos tudo na nossa mão. Basta querer. Então tem que ter tempo, vontade e parar de disposição. perder tempo com bobagem. Então, por exemplo, eu sou um cara que leio. Mas eu até gostaria de ler romance, mas eu gosto de ler sobre o setor, eu gosto de ler o que está acontecendo. Eu digo que as grandes mudanças que nós vamos viver, elas vão vir de fora, não vão vir de dentro, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Acompanhar e estar mais próximo de quem está fazendo, não só do nosso mercado, porque muitas coisas que talvez eu trago para o nosso mercado é coisa que eu fui ver de outro mercado. Então, eu falo de conexão. Nosso propósito do grupo é conectar pessoas e colorir mudanças. Então, isso faz parte do nosso DNA. Então, a gente gosta de conexões. Então, se aproximem de gente boa, né? Seja do nosso ramo, seja de outros ramos. Tem uma cultura da nossa empresa, e muita gente que nos conhece vai ver, nós somos muito abertos. Assim, eu vou em evento, converso com todo mundo, o cara me pergunta. Ontem eu fiz um convite para um amigo que vai passar por um problema de governança. Falei assim, vem passar o dia com a gente, vamos falar de governança. Porque a gente precisa ajudar. Então, eu acho que é buscar, né? Não esperar. Não vai ter um curso pronto e se fizer não vai funcionar. Se eu sair e soltar um curso agora não vai funcionar. Porque cada coisa vai estar no tempo, cada um tem uma visão diferente. Então, assim... Para mim é aproveitar momentos, né? Então eu sou um cara que frequento bons lugares. Então, por exemplo, tem uma feira que chama NRF, que vai falar o que vai acontecer no varejo. Aí você vai para lá o primeiro ano, cara, você parece, cara, nós estamos anos luz, mas uma hora vai acontecer algumas coisas. Cara, custa uma fortuna ir para lá. Então, mas ao mesmo tempo tem um monte de curso que é de graça. Sim. Tem um monte de eventos que é de graça. Inclusive a gente faz evento da Brat, a gente trouxe os melhores profissionais, cara, e um monte de gente não vê. Entendeu? Então, eu acho assim, sabe, tem que ser curioso, tem que desprender de tempo, investir tempo, né? E, cara, foge de gente pessimista. Gente pessimista só vai te jogar para baixo, jogar para baixo, entendeu? Então, eu sou muito aberto também, sabe? Tem muita gente que me manda mensagem, lojista que manda mensagem, e pequeno, sabe? Porra, esses dias eu tava numa feira, me parou um lojista de Santa Catarina, falou, te admiro, não sei o quê, porra, vai ter uma satisfação, sabe? Eu não sabia quem era o cara, eu falei, na House Decor, você é lojista, tal? Não, eu sou lojista, tal. Eu falei, pô, super legal, tal. Então isso é muito legal, assim, acho que E eu aprendo muito com outros lojistas também. Então, estou sempre perguntando para alguns lojistas, estou vendo, né? Tem muita gente boa no nosso mercado. Então, dá para fazer aí muita coisa sem, às vezes, gastar dinheiro, mas tem que ter vontade. Senão o negócio não vai para frente. Perfeito, obrigado. Frases do Renato, ó, gente. Seja curioso, conecte pessoas. E se você for o cara mais esperto da mesa, é sinal que precisa trocar de mesa. Alguma coisa errada. Cara, eu vou falar a última. Posso falar a última? Claro, pô. Eu adoro jogar pôquer. Aham. Pô, jogo poker há muito tempo, tal, bem recreativo. E quando eu comecei
jogar pôquer, eu fui ler alguns livros, né? E o primeiro livro que eu li, né? O pôquer normalmente tem 8 pessoas na mesa, né? O Texas Hold'em. E um dos primeiros capítulos de um livro que eu li, acho que era, não lembro agora de quem era, ele escreveu lá o seguinte: quando você entrar num jogo, a primeira função que você tem que ver é quem é o pato da mesa. Então, você tem 8 rodadas para descobrir quem é o pato da mesa. 8 rodadas? Se você não descobrir quem é o pato da mesa em 8 rodadas, Você é muito é o simples, pato. você é o pato. Legal, sensacional. Gente, chegamos ao final, né, de mais um Papo de Lojista. Muito, muito legal ter você aqui com Obrigado, a gente. Salvador. Né? Vem dividir de novo esse espaço Porra, aqui com a gente. Vem. Você sabe que eu adorei fazer, posso vir de vez em quando, tá mandando bem. Mas, cara, a agenda às vezes eu tava mais te atrapalhando do que... Não, tranquilo. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Enfim, obrigado por você estar aqui. A vocês. Muitas histórias. Seguramente dá para fazer mais alguns podcasts, né, Rodrigão? Com certeza. E é isso. Para você que está com a gente até agora, muito obrigado por você estar aqui conosco. Aquele joia que você deixou aí não ficou consignado. Você vai manter, eu tenho certeza. E aproveitando, né, Rodrigão? Assim, vamos fazer um desafio para nós mesmos. Dá uma olhada aqui nos links que a gente vai deixar aqui embaixo desse vídeo. Seguramente vai ter o da revista 100 da Abrart. Uma revista espetacular que a gente está preparando com muito carinho. E da mesma forma, as nossas outras redes. @Abrart Tintas no Instagram, Abrart no Facebook, Abrart no LinkedIn, que mais? Nosso site, né? www.abrart.org.br. Se você quer conhecer um pouco melhor o varejo de tintas, vai por esses caminhos que seguramente você vai ter muita informação boa. E aproveitando a presença do nosso querido Renato Sá aqui, gente, você que é lojista, vem para a Abrart. Com certeza você vai ajudar a gente a construir um mercado muito mais forte e muito melhor do que ele é hoje. Porque o futuro já é amanhã, então a gente conta com você. Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, Papo de Lojista, uma iniciativa da Abrart. Obrigado e a gente se vê por aqui. Valeu.